Na aula de hoje, então, a gente vai dar um passo, né, a mais no estudo das reações químicas e adentrar no estudo da oxidorredução, um tipo específico de reação química. Então, esse slide, ele traz diversas reações químicas acontecendo aí, né? Então, por exemplo, sempre que a gente tem reação química, a gente tem transformação química, né? Que a gente, quando começa o estudo da química, vocês estudam transformações físicas e transformações químicas. Então, a reação química é uma transformação química, né? Ou transformações. Então, aqui a uva, para se transformar em vinho, envolve reações químicas. Ou quando a gente mistura trigo, água, ocorre também reação química, né? A fermentação. A gente pode observar a presença de fogo e de calor em algumas transformações, a presença de vapor ou mudança de estado físico. A gente pode também observar uma coloração diferente, a presença de bolhas, enfim, né? Muito do que é visual, muitas mudanças visuais, eles podem indicar uma transformação química, mas nem sempre. Então aqui a gente já estudou sobre várias reações, né? Como, por exemplo, as reações de neutralização, que eram aquelas que são aquelas, né? Em que ocorre a reação entre um ácido e uma base, formando sal e água. Ou então, outras reações que a gente viu, que foi a formação da chuva ácida. Existem as reações de precipitação. Precipitação é quando a gente tem um líquido, por exemplo, e a gente adiciona alguma coisa nele, né, um reagente, um outro reagente, por exemplo, e a gente vê a formação de um sólido, que nós chamamos de precipitado. Então, existe um tipo, né, de reação química que se chama precipitação, quando a gente vê essa formação. Teve uma vez que eu fui preparar algumas soluções no laboratório justamente para uma aula como essa, presencial, né? Eu vou mostrar até um pouquinho mais para frente qual era a reação que eu queria fazer. E eu precisei, só que a gente não tinha água destilada, então eu usei água da torneira e fui colocar nitrato de prata, que tá aqui, ó, na água. Só que daí essa água da torneira tinha muito sal, ó. Tinha muito sal, que é o sal de cozinha. Portanto, o que aconteceu? Eu vi a precipitação de um sólido branco, porque o meu nitrato de prata reagiu com esse cloreto aqui, né? Que veio lá do cloreto de sódio e formou isso aqui, ó, que é o cloreto de prata, e daí precipitou. Não era a minha intenção, mas assim que aconteceu, eu vi e já percebi que aquela água, eu não poderia estar usando aquela água para preparar o que eu estava querendo. Outras reações que vocês conhecem, né, o nome é a combustão, né? Então, a queima dos combustíveis e também, isso aqui está representado aqui em cima, então agora vocês já estão um pouco mais familiarizados, né? Mas também a queima aqui, ó, da glicose como fonte de energia no nosso corpo. Percebe que essa reação aqui de baixo, que é a obtenção de energia, né, para a gente poder se sustentar, né, sustentar a vida, né, é a mesma ou muito parecida com a reação acima, olha só, de queima do combustível. A diferença é que aqui a gente tem uma molécula de glicose, isso aqui é glicose, e isso aqui é o etanol. Mas ele reage com oxigênio, forma gás carbônico e água. E aqui, olha só, de uma forma simplificada, também acontece isso com a glicose. Reage com oxigênio, que é fundamental para a vida, né? Forma gás carbônico e água também. Então, também é uma reação de combustão. E nesse caso, as reações de combustão, a gente vai perceber nesse nosso estudo que elas também são reações de oxidação, né? Ou oxidorredução, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, aqui, mais um exemplo de reação química, que é a fotossíntese, que é o oposto dessa reação aqui, ó. Enquanto aqui a gente tem glicose reagindo com oxigênio e formando gás carbônico e água, aqui nós temos gás carbônico e água formando glicose e oxigênio, né? Então, tá aqui a transformação do gás carbônico em oxigênio realizado pelas plantas e pelas algas. E agora, entrando, então, eu poderia ter me prolongado muito mais nesse
início, né, para mostrar tantas possibilidades de reações químicas, a gente vai entrar nessas reações de óxido-redução, a gente vai chamá-las de reações redox, tá bom? E elas estão relacionadas a algo que já é conhecido de vocês, né? Quando a gente fala que algo oxidou ou que enferrujou. Enferrujar significa que oxidou, mas que oxidou algo que era de ferro, né? Mas não só o ferro que oxida, né? Então aqui, por exemplo, é a formação de ferrugem, ó, um ferro, um prego sem estar enferrujado, sem estar oxidado, e aqui um prego enferrujado. Aqui é uma maçã oxidada. E o nosso processo de envelhecimento também é devido à oxidação da nossa pele, dos nossos tecidos, né? Então tudo isso a gente vê que é ocasionado pelo oxigênio do ar, né? Pela presença de oxigênio do ar. Mas aqui a gente chama de óxido-redução e não só de oxidação, porque a gente vai aprender que sempre que acontece uma oxidação, necessariamente tem que acontecer o processo contrário, isso é natural, que se chama redução, tá? Então por isso que aqui a gente vai estudar e a gente chama esse tipo de reação de reações de óxido-redução ou redox, e não apenas de oxidação. Então tudo isso a gente vai ver com mais detalhes mais adiante, essa é uma aula introdutória a esse tema. Então aqui é, por exemplo, reação química, uma reação química de oxidação, tá? Da prata, por exemplo, é muito comum as pessoas que têm joias, né, ou bijuterias de prata, perceberem que elas podem, com o tempo, ficarem mais escurecidas, né? E se essa pessoa foi para a cozinha e trabalhou com cebola, com ovos, que é fonte de enxofre, olha só, isso facilita ainda mais esse processo de oxidação, tá? Por quê? Porque a gente vê que ele é um reagente aqui dessa reação de oxidação, tá? E daí, quando a gente começa a estudar aqui, a gente vê, então, olha só, novamente o oxigênio do ar aqui, né, ajudando nesse processo de oxidação, né? Então, se eu conhecer a reação de oxidação e eu já sei que a redução ela é o processo contrário, prof, então será que eu consigo resolver um anel de prata meu que escureceu, que oxidou, para que ele se torne, retorne a ser a prata que era, né, daquela cor que a gente conhece como prata? Sim, você consegue, né? Então, tem algumas pessoas que falam em passar pasta de dente. Resolve? Resolve, mas não tem nada de química ali. Você coloca a pasta de dente, na verdade você está fazendo um processo você está raspando, né? Então você está tirando aquela película de prata oxidada e embaixo tem aquela prata original, certo? Isso aí, numa emergência, tudo bem, mas você vai estar estragando o seu material, né? Então, a gente com conhecimento mais aprofundado nisso, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar uma folha de alumínio, dessas que se usa na cozinha, tá? Aí você abre aquela folha, você coloca lá dentro a sua prata oxidada, tá? Então o seu anel de prata oxidado, ele vai estar mais ou menos isso aqui lá, ó. Então você bota o teu anel lá dentro e bota um pouquinho de água, pode até botar um pouquinho de sal, porque a reação de óxido-redução, a gente vai ver que ela envolve transferência de elétrons. Então, quando a gente coloca o sal, a gente facilita essa transferência de elétrons, né? Lembra que a gente já viu que uma água salgada, né, dá mais choque, né? A água do mar, por exemplo, ou enfim, os sais em água, eles conduzem eletricidade. Então, você vai colocar lá naquela tua folha de alumínio a sua prata oxidada, um pouquinho de água, um pouquinho de sal de cozinha, fecha bem e vai deixar lá por um tempo. O que você vai ver é o seu anel retornando ao que era. Aí sim você vai estar recuperando o seu material, né? Sem prejudicar, utilizando os conhecimentos em química. E se vocês todos devem conhecer, né, a Estátua da Liberdade, imagens da Estátua da Liberdade, e vão perceber que ela é de que cor? Azulada, né, esverdeada ou azulada. Porque da mesma forma que quando algo que é o ferro,
né? Ele oxida, ou seja, ele enferruja. Ele fica mais avermelhado. O cobre, quando ele oxida, ele fica mais esverdeado e azulado. Então, originalmente, ou na verdade, a Estátua da Liberdade, ela é feita de cobre. Então, quando ela foi feita, ela era dessa cor aqui, ó, da mesma cor dos fios de cobre. Porque os fios de cobre, a gente vai ver que é feito por cobre não oxidado, que é o cobre neutro, tá? O elemento químico cobre neutro, ou seja, não é nem ânion e nem cátion. Já o cobre oxidado, a gente vai ver que ele é cátion. E, portanto, ele tem essa corzinha aqui, ó, não é mais dessa cor cobre, né? Digamos, como a gente tem o costume de falar, ele é esverdeado e azulado. E aqui, só para vocês verem essa coisa linda que é a malaquita, né? Que é um mineral de cobre oxidado. Então, ele tem essa coloração verde. A gente vai ver na aula seguinte que a maior parte dos metais na natureza, porque a fonte dos metais, por exemplo, de uma lata de alumínio, de uma barra de ferro, a fonte são os minerais, né? Por isso existem as mineradoras. E lá nos minerais, a maior parte desses metais, eles estão na sua forma oxidada. E depois eles passam por um processo de metalurgia que deixam ele nesse formato aqui, neutro, né? Utilizando todos esses princípios que a gente vai estar estudando aqui. Então, esse slide aqui é só para vocês terem mais detalhado, né, ao longo dos anos, esse processo de oxidação do cobre lá na Estátua da Liberdade. E daí ainda sobre a oxidação do cobre, o nosso sangue, vocês bem sabem, né, o nosso sangue, ele tem hemoglobina que deixa ele vermelho. Então, isso aqui tudo, olha só, isso aqui vocês vão estar vendo melhor lá na química orgânica, vão saber que aqui tem um monte de carbonos. Mas o que eu quero que vocês vejam que o que tem aqui, ó, ferro, bem no centro, tá? E esse ferro é ele que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Em contrapartida, os caranguejos e outros, eles apresentam o verdadeiro sangue azul. Porque ao invés de ter ferro, não se chama hemoglobina, no caso deles, se chama hemocianina, eles têm cobre. Não sei se dá para ver aí, mas cobre, tem um 2zinho aqui em número romano, significa que é o cobre 2+, o cátion de cobre, ou seja, o cobre oxidado, que ele é azul, como mostrei nos slides anteriores, né? Azul ou esverdeado. Então, por isso, é isso que faz com que o nosso sangue seja vermelho e o sangue desses animais seja azul. Então, eu vou mostrar para vocês, já que a gente está aqui falando da oxidação do cobre, né? Um experimento que era aquele que eu falei que eu fui fazer e no fim eu coloquei nitrato de prata na água da torneira e ele acabou precipitando e não deu muito certo, né? Então, eu vou mostrar aqui um videozinho, só um instante. Então, esse é o experimento da árvore de prata, em que a gente precisa de um fio de cobre. Então, olha só, daí a gente faz ali num formatinho de árvore, né? Esse ficou bem bonitinho, vocês vão ver que tem até uma estrelinha ali. E a gente prepara no laboratório uma solução de água destilada com sal, que é o nitrato de prata. E vai adicionar aí, olha só, é transparente essa água, o nitrato de prata. É adicionada essa solução até cobrir bem a árvore. E olha só como já começa a transformação, né? E a gente deixa ali. Normalmente, você pode fazer isso com uma moeda de 5 centavos também, que ela é banhada a cobre, tá? Dá super certo, só que não vai ficar uma árvore, né? Vai ficar um outro formato. E com o tempo que vai acontecendo, vou passar um pouquinho mais pra frente aqui, vai formando essa camada de que cor? Ó. Agora ele colocou uma folha atrás, que é pra gente ver, a gente consegue ver bem a transformação aqui da árvore de cobre, né? De fio de cobre. Olha só, ficando prateada, linda, né? E agora a transformação também no líquido. Então, a gente vai vendo que o líquido vai ficando azul.
Olha que lindo que fica, fica super brilhoso. Então, eu vou voltar lá para nossa aula. Então, o que a gente viu acontecer ali foi, olha só, qual era a reação que a gente tinha? A gente tinha cobre neutro, né, que era o fio de cobre. E lá na solução a gente tinha isso aqui, ó, nitrato de prata na água. Esse AQ é de aquoso, diz que está em água, tá? E daí ocorre uma reação de óxido-redução que transforma essa prata que tá aqui, eu botei aqui para vocês verem melhor, ela tá dessa forma, ó, na verdade ela é um cátion de prata, tá? E ela se transformou depois em prata sólida, que é essa prata que a gente conhece, que tem nos anéis, né, nos materiais de prata. E que cor que é essa prata? Ela é a cor cinza, né? Cinza, brilhosa, e por isso a gente foi vendo aquilo se formar, uma camada dessa prata aqui se formar lá naquela árvore feita de fios de cobre. E por outro lado, há o líquido que antes era transparente, porque esse sal aqui, ó, ele é tipo sal de cozinha, ele é branco. Então, quando ele está diluído em água, dissolvido em água, ele é transparente. E daí, a transformação que a gente vê depois é que esse cobre, então a gente viu a transformação da prata, que ficou se formando ali, né? O cobre que estava nesse formato, ó, depois ele ficou nesse formato aqui, que é o azul, como nós vimos nos slides anteriores. Tá bom? Então, aqui ocorreu uma reação de óxido-redução. A gente ainda vai se aprofundar, né? Como eu disse, é uma introdução, mas de antemão eu digo para vocês que aqui a gente está indo de um cátion para neutro, né? Então, aqui a gente teve uma redução e aqui a gente está indo do neutro, que é o zero, para 2+. Lembra? Isso aqui está se transformando num cátion. Cátion o quê? Perde elétron, não é? Então, aqui a gente está tendo uma oxidação do cobre. Mas o processo de óxido-redução ele é muito mais amplo, tá? Ele não acontece só com metais. Então, aqui tem reação química e nem só com oxigênio causando essa oxidação, tá? A reação química que acontece lá dentro dos bafômetros, né? Para ver se alguém está dirigindo, ingeriu álcool acima da medida do limite permitido, tem uma solução lá, que ela é laranjada, que ela é com esse composto aqui, ó, tá? Que ele vai fazer o papel do oxigênio do ar, certo? Mas mais forte ainda. E tem o ácido sulfúrico. Daí a pessoa vai baforar lá e vai, se ela tiver ingerido álcool, vai adicionar junto aqui nesses dois compostos o etanol. Esse é o etanol. Aí vai ocorrer uma transformação química e a coloração vai deixar de ser alaranjada e vai se tornar verde, vai formar esse produto aqui. E daí, a partir disso, tem lá dentro um equipamento que a gente até tem ele bem grandão lá no laboratório, que é o espectrofotômetro. E ele consegue transformar intensidade de cor em concentração, por exemplo. Então, quanto mais verde ficar no final, significa que mais álcool teve. E daí consegue transformar, né? Isso a gente não vai adentrar agora, porque nem é o assunto desse semestre, mas, enfim, consegue transformar isso em concentração de álcool e dar um número, um valor, né? E também é esse processo de oxidação de álcool que acontece dentro do nosso não, né? Mas do organismo de pessoas que ingerem álcool. Vou tirar aqui porque eu vi que já travou, né? Tá? Então, daí dá aquele processo de dor de cabeça, mas é isso que acontece, essa oxidação do álcool, isso a gente vai ver só lá na química orgânica, tá bom? Então, vocês já ouviram falar, talvez os pais de vocês, quem bebe vinho, né? Às vezes guarda na geladeira um vinho semi-aberto. E daí, semi-aberto, ele está em contato com o oxigênio, que se tem uma substância que ela pode oxidar facilmente, o oxigênio, ele vai estar reagindo com essa substância e vai oxidar, né? É o caso do álcool. Então, o álcool lá presente no vinho, ele oxida e forma, sim,
o vinagre, que é o ácido acético, e daí a pessoa sente gosto de vinagre nesse vinho. Na verdade, aqui, esse conhecimento, pessoal, ele é muito amplo, né? Como eu disse, né? Então, o oxigênio do ar, imagina, nós estamos sempre em contato, né? Os produtos que a gente compra, a gente abre, seja alimento, cosmético, remédio, tudo que a gente consome está em contato com o oxigênio do ar. Então, muitos conservantes, eles são baseados nesse estudo aqui que a gente está vendo agora. Eles vêm para interromper ou para desacelerar esse processo de oxidação aqui. Bom, então, antes de eu ir adiante, né, eu vou parar por aqui. Na próxima videoaula, eu convido vocês a estar com papel, lápis, porque a gente vai precisar agora praticar, tá? E a gente vai aprofundar nessas reações químicas aqui, que é a oxidorredução, que são reações químicas em que há transferência de elétrons.